Oi, pessoal! O assunto da aula de hoje são os lipídios, né? Lipídio é um grupo de moléculas orgânicas bastante odiado pelas mulheres, né? Porque a gente sabe, a gente ouve falar em lipídio, a gente já escuta gordura e gordura a gente sabe que mulher não gosta, né? Mas o fato é, pessoal, os lipídios eles têm uma má fama, tá? Nem todos os lipídios fazem mal pra gente. Então, assim, vamos começar pelo básico. Os lipídios, via de regra, são insolúveis em água, não misturam com água de jeito nenhum. E essa propriedade é uma propriedade muito importante para os seres vivos, né? Só para começar o papo, por exemplo, a membrana plasmática das nossas células, todas as membranas plasmáticas de todas as células do nosso corpo, tem lipídio na composição. É uma bicamada fosfolipídica que a gente chama, né? E ela ser insolúvel, né? Ela não misturar com água é uma característica muito importante porque impede que as coisas que estão dentro da célula, por exemplo, a própria água do citoplasma, ou as substâncias que são hidrofílicas, né, que estão dentro do citoplasma, se percam para o meio externo. E da mesma forma, a membrana plasmática impede que entre qualquer coisa que seja hidrofílica, né, dentro da célula. Claro que mais tarde a gente vai estudar a membrana plasmática, ela possui proteínas que permitem a entrada e a saída de substâncias de interesse da célula, né? Tem uma permeabilidade que a gente chama de permeabilidade seletiva. Mas enfim, né? Só pra gente ter uma noção da importância das gorduras. Gente, vamos começar a falar sobre os principais tipos de gorduras, né? A começar pelos lipídios carotenoides. Os carotenoides são lipídios pigmentados, né? Os carotenos, eles são alaranjados, né? O que a gente encontra na cenoura, por exemplo. E as xantofilas são um pouquinho mais escuros, são marronzinhos, avermelhados, né? Pra gente ter noção de importância, pessoal, o caroteno, tá? O lipídio desse tipo, lipídio carotenoide, ele vai ser um precursor de uma vitamina muito importante pra gente. Quando a gente se alimenta ali da cenoura, por exemplo, o carotenoide ele vai ser um precursor da vitamina A, ou seja, o nosso corpo transforma o carotenoide em vitamina A. A vitamina A também pode ser chamada de retinol, porque ela vai servir para sintetizar os pigmentos da retina, né? E ela é essencial para evitar algumas doenças, como por exemplo a cegueira noturna, né? Mas isso a gente vai estudar mais tarde quando a gente estudar as avitaminoses. Gente, triglicerídeos, né, são muito importantes como fonte de energia, né? Os mais conhecidos são as gorduras e os óleos. A principal diferença entre um e outro é que gordura é lipídio saturado e óleo é lipídio insaturado. Ou seja, nos óleos a gente encontra, pelo menos na composição química do lipídio, uma ligação dupla, né? Enquanto nas gorduras todas as ligações são simples. Então o que vai acontecer? A gordura, pessoal, ela é sólida em temperatura ambiente e o óleo, ele é óleo, né? Ele é líquido, né? Em temperatura ambiente. Gente, assim, ó, via de regra a gente costuma considerar que os óleos eles não são tão nocivos assim para a saúde humana, né? Gordura, sim. Gordura pode causar uma grande quantidade de doenças cardiovasculares, né, sistêmicas no nosso corpo. Então, assim, daí a gente para pensar. Ok, mas e a margarina? A margarina não é derivada de óleo vegetal? Sim, só que ela é um tipo de gordura que a gente chama de gordura trans, né? Por isso que ela é sólida, né? A gente enxerga a margarina ali, durinha, coisa e tal. As gorduras trans são óleos vegetais que passaram por um processo de hidrogenação. Ou seja, todas as ligações químicas possíveis desse lipídio foram ocupadas por hidrogênios, de forma que uma gordura que antes era insaturada passa a ser trans, né? A gente diz, pessoal, que a gordura trans ela tem efeitos tão nocivos quanto das gorduras saturadas e pode ser tão ruim, né, para o nosso sistema cardiovascular quanto essas aqui, tá? Só para vocês terem noção de gordura saturada, sabe? Quando o gaúcho tem bastante mania de fazer churrasco, né? Às vezes sobra um pouquinho de carne, a gente coloca lá na geladeira e tal, ou deixa descansando. No outro dia a gente vai buscar a carne e aí ela tá coberta por um monte de gordura, né? Essa gordura, essa camada branca que tem em cima, com certeza é uma gordura saturada, né? Então a principal fonte de gordura saturada é animal, né? E a principal fonte de gordura insaturada é a vegetal. Certo, pessoal? Depois, pessoal, a gente entra na questão dos lipídios que são essenciais,
né? Dos que são imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso corpo e que a gente não consegue produzir. São, por exemplo, os lipídios que a gente conhece por ômega 6 e ômega 3. Só para vocês terem noção que, na verdade, nem todos os lipídios fazem mal pra gente, inclusive esses daí são essenciais, tá? Seguindo o barco, pessoal, falando um pouquinho mais sobre lipídios, a gente entra naquele lipídio que eu falei para vocês que faz parte da membrana plasmática, os fosfolipídios. Fosfolipídios, ele tem mais ou menos essa conformação química aqui, tá? Ele tem uma região que a gente chama de região hidrofílica, que é a cabecinha, tá? A cabecinha polar dele, porque ela possui um grupo fosfato. E tem duas caudas que a gente chama de caudas hidrofóbicas, porque elas são compostas por 2 ácidos graxos, que é o principal componente químico dos lipídios, né? Fílico significa amigo de, né? E fóbico significa que tem medo de, né? Ou seja, essa cabeça hidrofílica, ela é amiga da água, ela gosta da água, né? E as caudas que são hidrofóbicas, elas não gostam da água, né? Elas têm medo da água. Para a formação da membrana plasmática, um fosfolipídio é muito interessante, porque no momento que tu tem células imersas em um meio aquoso, como realmente é o meio intersticial, né, um local que está entre as células, um meio rico em água, esses fosfolipídios, eles se organizam de uma maneira um pouco diferenciada. As cabeças hidrofílicas se voltam para a região onde tem água, dentro e fora da célula. Digamos que esse aqui seja o teu meio extracelular e esse aqui seja o teu meio intracelular, a região do citoplasma, né? Todas as cabecinhas vão ficar voltadas para a região que tem água. Então se forma, pessoal, na membrana plasmática, isso aqui é membrana plasmática, tá? Digamos que aqui seja uma célula, tá? Que tá o núcleozinho dela. Eu tô pegando um pedacinho aqui da membrana plasmática, eu tô dando um zoom para vocês, tá? Nesse zoom eu vou ver que eu tenho as cabeças hidrofílicas voltadas para o citoplasma e para o meio externo, e eu tenho as caudas hidrofóbicas formando uma camada interna nessa membrana plasmática, né? Essa aqui é a região hidrofóbica. Ou seja, fica muito difícil para qualquer substância que esteja diluída em água, né? Esteja em meio aquoso, passar através dessa célula. Né? Tipo, entrar na célula ou sair dela, né? Elas só vão conseguir fazer isso a partir do momento em que a célula produzir proteínas que funcionem como canais, né? Daí a gente pode ter, por exemplo, o canal de sódio, o canal de potássio, a gente pode ter inclusive proteínas que a gente chama de aquaporinas, que servem para a passagem da própria água, né? Justamente porque essa região aqui ela é hidrofóbica. Então, essas proteínas vão permitir a passagem seletiva, porque lembrem, né, proteínas têm um formato tridimensional perfeito para determinadas substâncias, né, para o seu substrato. E só dessa maneira que as substâncias que são hidrofílicas, que gostam de água, vão conseguir passar através da membrana plasmática. Essa região hidrofóbica impede que qualquer coisa que não seja permeável nessas proteínas passe a membrana plasmática, tá? Outro grupo super, mega, hiper, master importante de lipídios são os cerídeos, né? Cerídeos, pessoal, são os lipídios, tem carinha de cera, né? Eles têm função impermeabilizante. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente arranca uma folhinha de uma árvore, coisa e tal, e a gente começa a analisar a superfície da folha, a gente vê que a superfície da folha é um pouquinho, a parte de cima, né? Ela é um pouquinho mais lustrosa do que a parte de baixo ela é mais opaca. Isso acontece porque na parte de cima da folha existe deposição de cerídeos, né? De lipídios cerídeos, a gente chama inclusive de cutícula isso lá na botânica, né? Essa camada de gordura que é colocada em cima da folha serve justamente para impedir que ela perca muita água pela transpiração. Porque vamos lembrar, né? Plantinhas estão ali o dia inteiro expostas à radiação. Então elas estão expostas a muito calor o tempo inteiro. Por isso, pessoal, elas têm que se proteger da perda excessiva de água por transpiração, né? Então elas colocam um pouquinho de água, de gordura em cima da folha, né? Para impedir que a água saia. Não se esqueçam, gordura e água não mistura, tá? E por fim, pessoal, mas não menos importante, a gente fala lá dos lipídios esteroides. Os lipídios esteroides, né? Dos lipídios esteroides, o mais importante, com certeza, e o mais falado em questão de vestibulares, vai ser o colesterol. O colesterol, pessoal, ele é um lipídio muito importante para o nosso corpo,
tá? Primeiro, ele vai ser precursor da bile. Bile, pessoal, é uma substância produzida pelo fígado e excretada pela vesícula biliar, que é responsável por emulsificar gorduras no nosso intestino, né? Quer dizer, não existe digestão de gorduras na ausência de bile. E não existe bile sem colesterol, né? A partir do colesterol também, pessoal, a gente sintetiza uma outra vitamina muito importante, que é a vitamina D. A vitamina D também pode ser chamada de calciferol, e ela é muito importante para prevenir uma doença chamada raquitismo, né? Que é causada pela deficiência na utilização de cálcio pelos ossos, né? Também a vitamina D, ela está super envolvida na própria evolução da espécie humana, das raças humanas e tudo mais. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Então, sem colesterol, sem bile, sem colesterol, sem vitamina D. E mais, pessoal, lá na membrana plasmática, aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, também tem colesterol. Essas moléculas de colesterol, elas vão ocorrer entremeadas aqui nessa membrana fosfolipídica. O colesterol, quando ele está presente na membrana plasmática, ele confere uma maior fluidez para a membrana, tá? Então, olha só o importante, né? Precursor da bile, precursor da vitamina D, faz parte da membrana plasmática, tá? E além de tudo isso, pessoal, o colesterol, ele vai ser precursor dos hormônios feminino e masculino. Ele é precursor, por exemplo, da testosterona e do estrogênio, tá? Então, sem colesterol, sem testosterona, sem estrogênio, sem bile, sem vitamina D e sem membrana plasmática. Tá, gente? Importante, um detalhe importante, tá? Células vegetais não apresentam colesterol. Só quem vai ter colesterol são as células animais, tá? E alguns protozoários. E aí a gente entra daquela conversa, mas o que é o bom colesterol? O que é o mau colesterol? A gente pega os exames nossos lá e vê HDL, LDL. HDL são transportadores de colesterol, né? Na verdade, HDL significa High Density Lipoprotein, né? E LDL, Low Density Lipoprotein. Ou seja, lipoproteína de alta densidade e lipoproteína de baixa densidade, né? O LDL, pessoal, é o colesterol que a gente chama de ruim, tá? E o HDL é o colesterol que a gente chama de bom, de alta densidade, tá? O LDL, isso aqui eu botei entre aspas, pessoal, porque ele só vai passar a ter papel bom e ruim a partir da má alimentação da pessoa, né? Porque como vocês viram, o colesterol, ele é muito importante dentro da gente. Mas por ser um lipídio, ele não mistura com água. E no nosso plasma sanguíneo, a gente tem muita água. Por isso ele precisa de um transportador, que seja hidrofílico, né? Uma proteína. Então, o que vai acontecer? Quando a gente come algum alimento que seja de origem gordurosa, né, esse alimento pode fornecer pra gente o colesterol. E o colesterol vai entrar na corrente sanguínea sendo transportado pelo LDL. O LDL vai levar o colesterol para células que estiverem precisando dele, seja para construir membrana, seja para fazer a bile e assim por diante, tá? O fato é, pessoal, LDL, tá, vai transportar o colesterol até um determinado momento. Às vezes a pessoa se alimenta tanto de colesterol, come tanta fritura, come tanta gordura saturada, come, né, tanto alimento de origem animal, que, pessoal, ela vai acabar tendo excesso de colesterol no corpo. E o que vai acontecer é que esse LDL, junto com o colesterol, se acumulam na corrente sanguínea, né? Digamos que esse aqui seja um vaso sanguíneo teu, seja ali uma artéria, né? E com o passar do tempo, graças à má alimentação, tu vai começar a ter um acúmulo de lipídios ali, né? E aí o que vai acontecer, pessoal? O calibre do vaso, ele vai começar a diminuir, né? A quantidade de sangue que passa nesse vaso aqui que tá limpo e nesse vaso aqui que tá se formando, né, uma placa gordurosa, não vai ser vai ser a mesma, na verdade, né? Ou seja, aqui tem que passar uma quantidade X de sangue. Ela vai passar aqui numa boa porque esse vaso tá limpo. Agora, esse vaso aqui tá com calibre menor. Vai ser mais difícil para a mesma quantidade de sangue passar por aqui. Por isso que a gente diz que no vaso sanguíneo, esse daqui, a pressão vai estar mais alta, né? Essa é uma condição que a gente pode chamar de aterosclerose, né? Claro, tem mais detalhes, mas que a gente vai estudar depois com bastante maestria lá no sistema circulatório, né? Mas enfim, é um aumento de pressão sanguínea devido à deposição
de lipídios na parede dos vasos sanguíneos, tá? E por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre anabolizantes, né? Anabolizantes são lipídios que tentam imitar, né, os efeitos de hormônios, como por exemplo a testosterona, né? A testosterona, por ser um hormônio masculino, ele aumenta a massa magra, né? Ele aumenta a formação de músculos e assim por diante. E por isso, as pessoas que frequentam a academia costumam buscar os esteroides anabolizantes para conseguir ter um melhor desempenho na academia, né? O fato é que quando a pessoa administra hormônios, né, independente de consultas médicas e tudo mais, ela tá desregulando o bom funcionamento do corpo, tá? Então, o esteroide anabolizante é um esteroide que tá fazendo as horas de testosterona. Seria uma testosterona extra no corpo que desenvolve um pouco mais a musculatura, mas que tem seus colaterais também. Por exemplo, ele reduz HDL e aumenta LDL. Ele reduz o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim. Ele aumenta a oleosidade da pele, pode dar muito mais acne na pessoa. Todos os problemas cardiovasculares envolvidos podem acontecer e assim por diante, tá, pessoal? Sem falar que, né, em mulheres ministrando hormônios parecidos com testosterona podem desenvolver processos de masculinização, né? Por exemplo, crescimento de pelos na face. Tanto o homem quanto a mulher podem sobrecarregar o fígado, porque é ele que vai tentar dar conta, né, desse excesso de hormônio que está consumindo e assim por diante, tá, pessoal? As pessoas podem, inclusive, vir a óbito. Então, ministrar esteroide anabolizante sem orientação médica é sempre muito nocivo. Mas, como eu falei pra vocês, a aterosclerose a gente vai ver com mais detalhes depois em fisiologia, quando a gente estudar o sistema sanguíneo. E esteroides anabolizantes, vamos ver com bastante detalhe quando nós estudarmos lá a musculatura. Certo, pessoal? Prazerzão falar com vocês. Até a próxima aula.